Recentemente, o Next, né, chegou na sua versão 13.4 e trouxe bastante novidades, como está sendo de costume em cada atualização ali dentro da versão 13. Porém, teve alguns detalhes aqui que chamou muita atenção e fez um burburinho muito grande dentro da comunidade React, principalmente na comunidade dentro que está utilizando ali bastante o Next.js. Que é o que? Agora a gente tem acesso aos Server Actions, que eu vou te explicar nesse vídeo o que são, mas dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem aqui foi uma das principais, vamos dizer assim, que gerou todo, né, esse movimento na comunidade dos últimos dias. Afinal de contas, isso daqui a gente está de fato regredindo, entre aspas, e voltando para a época do PHP lá dos anos 2000, início dos anos 2000 ali. Isso eu vou te explicar nesse vídeo e vou te falar também o meu ponto de vista, beleza? Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei, né? Bem recentemente aí o Next chegou na sua versão 13.4 e trouxe muitas novidades, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nela aqui, daqui a pouco eu volto nessa parte aqui pra gente comentar mais e eu vou te dar alguns exemplos também práticos aqui, tá? A gente não vai ficar só olhando documentação nesse vídeo. Bom, como eu comentei, né? Chegou nessa versão 13.4 e o mais interessante aqui é que a App Router, que é o AppDir, né? A pasta app, né, dentro dos nossos projetos ali, ela chegou na sua versão estável. E isso aqui é muito, muito bom, né? Muito interessante pra gente que já vem utilizando essas features novas aí do Next 13, né? Finalmente ela chegou aí na sua versão estável. E eu vou te mostrar como que a gente vai lidar com isso agora, né? A partir desse momento, se você é novo no ecossistema React, eu vou te explicar como é que a gente vai fazer isso aqui dentro das nossas configurações, que vai ter uma pequena mudança lá, tá? E aí, agora foi introduzido também as Server Actions, tá? Que está na sua versão alpha. Então, não utilize em produção de jeito nenhum, tá? Então, ainda está em alpha, nem em beta está. Mas aqui tem o comando aqui para a gente instalar as últimas versões aí, nas últimas atualizações, tanto do Next quanto do React, React DOM e etc. Eu vou descer pra cá, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui não. Tem vários outros vídeos aqui no canal. Tem uma playlist que eu vou deixar aí na descrição. E no primeiro comentário fixado também para você dar uma olhadinha em todas as novidades que o Next 13 trouxe pra gente. Então eu fiz a cobertura completa, tem vários vídeos aí. E, né, ainda vai continuar saindo vídeos aí provavelmente. Porque o pessoal do Next ali parece que os caras não param. É sensacional, assim. O nível de informações e novidades que vem trazendo em um curto período de espaço de tempo. Beleza, como eu comentei, né, agora a gente tem essa feature nova, né, que a gente não tinha, né, que são as Server Actions, que está na sua versão alpha, como eu comentei. Por que isso aqui gerou todo esse movimento dentro da comunidade, né? Porque aqui, nesse exemplo, a gente está acessando o banco de dados diretamente dentro de um componente. Ou seja, a gente tem o nosso componente React, certo? Isso aqui seria uma página, né? A página posts. E por ele ser um server component e estar utilizando essa server action aqui, que essa aqui é a novidade, né, da versão 13.4, que ainda está em alpha, como eu comentei. Agora a gente pode setar que essa função aqui, ela é uma server action, ou seja, ela vai rodar, é uma função que vai ser executada apenas e exclusivamente no servidor. Certo? Então a gente passa esse decorator aqui, que é o que a gente já vinha fazendo, né? Quando você precisava utilizar use client em algum componente, alguma página, dentro aqui utilizando a AppDir, né? Do Next, a gente precisava passar ali, por exemplo, se tivesse alguma página que tivesse interatividade, etc. A gente precisaria passar, né, esse decoration aqui, né, essa anotação aqui no topo aqui do arquivo para informar que aquele componente, aquela página seria um client component. Beleza. Só que nesse caso aqui a gente está acessando diretamente um banco de dados, cara. Isso aqui, assim, eu acho que eles pecam um pouco nos exemplos que eles passam aqui na doc,
Aí já é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí nos comentários que eu também quero saber o que você acha disso daqui, né? Você acha que a gente tá caminhando, tá entre aspas, regredindo, voltando a criar back-end, front-end, tudo junto e misturado ali, virando aquela bagunça, aquela zona ali de arquivos, né? Que um arquivo faz, né, várias coisas ali, várias operações e operações diretamente no banco, igual esse exemplo aqui. Na minha opinião, provavelmente você vai encontrar pouquíssimo isso aqui no dia a dia, assim, na prática, em produção. Mas em projetos pequenos, quando você está testando um MVP ou algo assim, eu creio que isso aqui até faria sentido, né? Se fosse uma coisa mais rápida para você poder testar e etc. Mas não é uma aplicação de médio a grande porte. Na minha opinião, você raramente vai ver esse tipo de coisa, tá? Porque a gente vem aprendendo, né, de muitos anos aí de desenvolvimento que o ideal é a gente separar o back do front, né? O back-end do front-end. E aqui a gente está fazendo tudo junto e misturado novamente. Então, seria, no meu ponto de vista e no ponto de vista da maioria da comunidade que gerou todo essa conversa aí nos últimos dias, seria uma regressão, né? Bom, mas isso aqui não tem só lados negativos, tá? Na verdade, para mim, na minha opinião, tem muito mais pontos positivos do que negativos, né? Se você fizer esse tipo de coisa aqui, dependendo da aplicação, seria, ao meu ver, um ponto negativo. Mas tem muita coisa massa que a gente consegue fazer aqui, tá? Então, eu vou aqui no código, eu criei uma rota aqui que chama version. Então, tem /version aqui, beleza? Não ligue aqui pro layout, tá? Isso aqui é um exemplo que eu passei em outro vídeo, então acho que se eu lembrar também eu vou deixar aí nos comentários aí, onde eu mostro pra gente criar esse layout aqui. Beleza, a gente tem aqui, por default, um server component, né? A gente já sabe disso, já tem vários vídeos no canal onde eu falo que, né, qualquer componente criado aqui dentro da pasta app, por default, é um server component, tá? Então, beleza. O que a gente poderia fazer aqui? E se eu quisesse fazer isso, ó? Vou criar um button, vou passar um clique aqui para ele, tanto faz o nome. Eu vou passar uma função onClick aqui para ele. E vou passar um console log qualquer. Clique. Já vai me dar erro, né? Logo de cara. Por quê? Porque se você acompanha os vídeos aqui no canal, você já sabe, né? Se a gente voltar aqui na doc, deixa eu lembrar onde eu tinha deixado já aberto. Aqui. O server component, deixa eu aumentar aqui, acho que fica mais fácil. O server components, aqui tem na própria documentação do Next, tá? Inclusive, o Next também, ele teve, nesses últimos dias aí, ele teve uma atualização aqui na doc. Então, a doc dele também foi feito o merge, né? Porque a doc referente à pasta app estava só na parte que era beta, porque a pasta app ainda estava em beta. Agora ela já está aqui na versão completa, né? Na versão estável da documentação do Next, tá? Aqui a gente tem uma comparação das vantagens e desvantagens, vamos dizer assim, né? De Server Component e Client Component, certo? Então, por exemplo, para fazer fetch data, acessar recursos do back-end diretamente, informações sensíveis, né, no servidor, tipo access token, API keys e etc. Só que aí, qual que é os problemas aqui, né, entre aspas, as limitações que a gente tem nos Server Components? A gente não consegue, por exemplo, adicionar interatividade, certo? Então, interatividade e Event Listeners, a gente não consegue ter dentro do Server Component. Então, por isso que a gente, como esse componente aqui por default é um Server Component, a gente não consegue ter acesso a esse tipo de interatividade aqui, certo? Como é que a gente poderia resolver isso daqui? Bom, antigamente assim, né, até a versão 14, aliás, até a versão 13.3, a gente poderia aqui no caso passar um use client aqui e beleza. E aí ele iria funcionar aqui. Vou atualizar minha página aqui. Deu algum bug louco. Vou rodar de novo. Então você utilizando beleza, já vai funcionar. Então se eu vier aqui no inspecionar, vier aqui em console, beleza. Tá.
Só que se eu quisesse continuar, né? Porque assim, a gente viu que, dependendo do caso, a gente tem muito mais vantagem utilizando um Server Component do que um Client Component. É claro que os Server Components não vão substituir todos os nossos Client Components. Mas por isso que é tão importante a gente ter o Composition, né? A gente fazer essa composição do nosso front-end aqui. Eu posso falar mais disso em outro vídeo, tá? Explicando como é que a gente pode quebrar os nossos componentes aqui em Client Component, Server Component, para ter o foco principal, o máximo possível, em Server Components, tá? Mas beleza. A gente poderia fazer o seguinte aqui agora, com a versão 13.4, que é utilizando as Server Actions, certo? Por quê? Além da... A gente não precisa colocar isso aqui mais, eu não vou salvar ainda por enquanto para não quebrar aqui a minha aplicação, mas aí a gente poderia fazer o seguinte, aqui eu vou criar um form, a gente precisa desse form aqui, tá? Vou deixar essa action aí, vou passar esse button aqui para dentro e vou remover isso daqui, não vou ter um clique aqui mais. Por default aqui, ele já é do type submit, tá? Então, se você quiser deixar explícito, beleza, mas não há necessidade. Eu vou passar aqui uma função que eu ainda vou criar, que é handle submit, sei lá, algo assim. E aqui, em cima, eu vou criar ela, né? Handle submit. E vou passar aquele console lá. Fazendo isso aqui, ainda vai me dar erro, certo? Só que, aqui agora, para a gente utilizar a Server Components, desculpa, a Server Actions, eu vou ter que vir aqui no meu arquivo Next. Eu já posso remover, como eu tinha comentado no início do vídeo, né, que eu ia te mostrar. A IPDIR ela não está em Experimental mais, tá? Então a gente pode remover ela daqui. E aí eu posso colocar aqui no caso as Server Actions como True, para poder testar, certo? Vou atualizar isso daqui. Vou agora passar aqui, ó, Use Server, certo? Vou salvar isso agora. Deixa eu ver se ele deu um reload. Vou rodar novamente aqui, porque eu fiz a alteração no Next, né? Next config. Vou atualizar aqui minha página. Tá. Aí, ó. Aqui ele já fala também que precisa ser assíncrono, tá? Então eu preciso passar um async aqui. Beleza. Veja que não deu erro mais, certo? Não, tô conseguindo clicar e não me deu erro, mas cadê o console? Como ele tá rodando do servidor, então obviamente ele vai estar aqui, né? Então, ó lá. Olha que interessante. Então essa função agora, ela roda exclusivamente do lado do servidor. Isso é muito massa. E você pode estar se perguntando esse erro aqui, não é um erro de TypeScript, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui por enquanto. Saiba que funciona e você precisa passar, né? Como o próprio Next já deu erro ali, tinha dado erro ali anteriormente, a gente precisa ser uma função assíncrona nesse caso aqui, tá? Isso aqui traz muitas possibilidades. Essa parte da gente ter essas Server Actions do Next aqui agora. A gente pode, como são funções que vão rodar exclusivamente do lado do servidor, então a gente pode ter acesso a variável de ambiente, a conexões com banco de dados, como o próprio exemplo lá mostra pra gente, né? Não que isso seria de fato feito e seria uma boa prática no dia a dia, mas a gente tem essa possibilidade agora. Ou qualquer outra feature, né, que você precisa de ter um pouco mais de segurança ali, que vai rodar apenas do lado do servidor. Isso aqui nunca vai ser executado do lado do cliente, ou seja, aqui no browser. O browser nem vê, né? Aqui, ó, o console está limpo. Então o console está sendo mostrado aqui no lado do meu servidor, certo? E um outro exemplo bem interessante também, que tem na própria documentação aqui do Next também, que eu achei bem massa. Essa própria documentação aqui, esse próprio exemplo aqui, só que eu vou te mostrar, né, sem utilizar, obviamente, conexão com o banco de dados aqui, mas a gente pode criar aqui, por exemplo, eu vou criar uma função aqui, ó, create, tanto faz o nome aqui, tá? Ela vai receber aqui, por exemplo, form data, que é do tipo form data, tá? E aqui, server component, aliás, um server action, né? Então eu vou vir aqui e vou criar
um title. Exatamente. Eu vou ter um body. E aqui, ó, logicamente, eu preciso de... Opa. Save. E aqui eu preciso, obviamente, daqueles inputs, né? Então, eu vou ter um input aqui. Do tipo text mesmo. E o name dele vai ser... Eita. Ser title. Eu vou ter um outro aqui que vai ser... Body. E... Poderia ser um text aéreo aqui, tanto faz. E aí, no caso, agora, a gente pode vir aqui, por exemplo... Eu vou importar aqui, ó, o redirect. Vou completar aqui primeiro. Next navigation, se não me engano. Redirect. Esse cara aqui. E aqui, eu vou, por exemplo, navegar aqui para version, meu próprio página ali. Passando um query parm aqui, por exemplo. Esse query ainda não existe. Vou criar o query aqui. Exatamente isso. Perfeito. Então aqui que a gente fez. Eu tenho o meu formulário agora, né? Tem os dois inputs ali. Passei o nome para eles, o title e o body. E aí, aqui no meu server action, eu vou pegar, né, as informações que vem aqui do meu form data, o title e o body. E aí eu vou criar uma query aqui, tanto faz. E aí eu vou redirecionar, né? Vou adicionar aqui um query parm com esses dados, por exemplo. Então, vou passar aqui tipo Júnior e Alves, sei lá. Olha lá que interessante. Então, quando eu dou um submit, ele já limpa aqui, né? E ele já passou ali para mim, ó, ali para cima, certo? Nos meus query parms. Então, assim, a gente consegue fazer muita coisa massa aqui agora com esses server actions. E a gente consegue ir mais além, né? Teve uma atualização também um pouco mais, se não me engano, foi a 13.2 ou foi a 13.3, que trouxe pra gente ali algumas vantagens também na questão de cache. Então, tem muitas perguntas que eu recebo bastante aqui nos comentários, se ainda faz sentido a gente utilizar o React Query no Next 13. Não. A resposta simples é não. Não compensa mais, porque o React Query, ele é uma biblioteca sensacional, só que ele é um cache do lado do client. Aqui agora a gente tem toda essa parte voltada pro server, certo? Então a gente tem aqui o foco, a gente utilizar o máximo de server components aqui dentro do Next 13. Por quê? Traz muitas vantagens, principalmente vantagem de performance, porque nada que é gerado aqui do servidor, ele é adicionado no bundle final que é enviado ali para o nosso cliente. Então é 0 byte, né? É zero. Você não envia. O front-end, aliás, o back-end ele não vai enviar nada disso. É diferente do server-side rendering, né? Que eu já comentei em outros vídeos aqui também. E isso vai ajuda muito a gente, principalmente na questão de segurança, performance e etc. Como já comentei em outros vídeos aqui. Então aqui a gente também tem agora, eu vou até copiar aqui para não perder tanto tempo mais. A gente tem import. Se eu não me engano é isso. Isso. E aqui a gente tem algumas desse next cache. A gente tem algumas informações, né, que é o revalidate path, revalidate tag. E esse aqui ainda está em unstable, né, que é o cache em si. Então aqui a gente tem acesso a basicamente o que o React Query fornece pra gente, certo? Só que, né, nativo aqui do Next e utilizado ali do lado do servidor, certo? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Se você quer mais vídeos sobre essas novidades aí do Next, principalmente essa parte de cache aqui, deixa nos comentários que eu posso trazer um vídeo focado só nisso, beleza? O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso, essas novidades e para onde quem tá encaminhando o Next, né?
E todo esse, né, essa conversa que gerou aí nos últimos dias com essa nova atualização aí do Next e todo mundo comentando aí se o Next vai de fato virar um PHP. Deixa nos comentários aí a sua opinião, quero saber o que você pensa sobre isso, se de fato o Next está caminhando para esse lado ou se você vê muitas vantagens, como eu também vejo aqui utilizando essa parte de Server Actions. Enfim, deixa nos comentários a sua opinião e se você puder deixar um like também, compartilhar o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. São poucos que chegam até o final e são poucos também que assistem os vídeos e são inscritos aqui no canal. Então você que é inscrito, meu muito obrigado, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.